que Jesus nos envolva em suas doces vibrações. E para início, uma linda mensagem do livro Pão Nosso, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, intitulada No Serviço Cristão. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal do Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, estando no corpo bem ou mal. Paulo, segunda carta aos Coríntios 5:10. Ou se limitam às discussões filosóficas. É imperioso reconhecer, todavia, que há tantas categorias de homens desencarnados, quantas são a dos encarnados. Entidades discutidoras, levianas, rebeldes e inconstantes transitam por toda parte. Além disso, incógnitas e problemas surgem aos habitantes dos dois planos. Em vista de semelhantes do mundo, distanciados da vida física, pugnam pelo Espiritismo com Jesus, convertendo-nos o intercâmbio em fator de espiritualidade e santificação. Para a responsabilidade de viver, o Espiritismo não expressa simples convicção de imortalidade. É clima de serviço e edificação. Não adianta guardar a certeza na sobrevivência da alma além da morte, sem o preparo terrestre na direção da vida espiritual. E nesse esforço de habilitação, não dispomos de outro guia mais sábio e mais amoroso que o Cristo. Somente à luz de suas lições sublimes é possível reajustar o caminho, renovar a mente e purificar o coração. Nem tudo o que é admirável é divino, nem tudo o que é grande não é apenas de saber, é o de reformar-se cada um para a extensão do bem. Afeiçoemo-nos, pois, ao Evangelho sentido e vivido, compreendendo o imperativo de nossa iluminação interior, porque, segundo a palavra oportuna e sábia do apóstolo, todos devemos comparecer ante o tribunal do Cristo, a fim de recebermos de acordo com o que precisamos, estando no corpo o bem ou o mal. Então, neste clima, nessa convicção, que nos enviou o Cristo e nos legou essa mensagem tão importante para o nosso crescimento, é que rogamos a espiritualidade amiga que nos envolve em vibrações de paz e de amor. Que possamos, nesta noite, buscar compreender a mensagem que nos será oferecida, mas que, acima de tudo, essa mensagem possa redefinir rumos para as nossas vidas, nos levando à concretização do Evangelho de Jesus nesse plano, pois só assim, Pai, sabemos que a terra será um lugar de mais paz e de mais harmonia para vivermos. Que Dr. Bezerra, nosso querido mentor, também esteja junto de nós, nos fortalecendo, intuindo o nosso querido palestrante, para que a mensagem se faça clara e alcance-nos a todos e desencarnados. E assim, Pai, rogando o teu amparo e a tua proteção, que iniciamos a reflexão da noite. Que assim seja. Vamos ao nosso máximo para gravar. Geraldo, que vem da vizinha cidade nos trazer a sua reflexão. Seja bem-vindo, que Jesus o ilumine. Tá ligado aqui?
Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Divino Mestre permaneça com todos nós. Nós agradecemos a Deus, a Jesus, esta oportunidade de trabalho. Agradecemos a Casa do Dr. Bezerra de Menezes pelo convite, pelo carinho, que sempre nos recebe, sempre nos dá a oportunidade de dividir com os companheiros as nossas dificuldades, as nossas necessidades. As virtudes do Sermão da Montanha: bem-aventurados aflitos, porque eles serão consolados, está em Mateus, capítulo 5, versículo 4. O livro Código do Monte, do nosso companheiro Sérgio Luiz da Silva Lopes, do Rio Grande do Sul, ele traz para nós as virtudes do Sermão da Montanha em 8 passos, mais um caminho para o nosso entendimento, mais um caminho para que nós possamos facilitar a nossa caminhada, para que possamos chegar ao aprisco do Pai. A certeza que Jesus nos traz é que nenhuma das ovelhas ficará perdida, todas elas chegarão ao aprisco do Pai. Mas nós precisamos, com o entendimento, com o clareamento dos companheiros que vêm nos trazer as mensagens, os ensinamentos, facilitar a nossa caminhada, já tão difícil, que muitas vezes muitos de nossos companheiros chegam a dizer que esse planeta não tem recurso. Tamanha as dificuldades que nós estamos enxergando, tamanhos crimes, a hediondez do momento em que nós estamos passando. Então nós precisamos ter esse entendimento que Jesus, que é nosso mestre, que é nosso modelo, que é nosso guia, Ele está no controle e a todos nós conduzirá ao aprisco do Pai. Uns mais cedo, outros mais tarde, mas nenhuma das ovelhas ficará perdida. Todos nós chegaremos. Nenhuma virtude é natural, diz Aristóteles. Todos nós nascemos simples e ignorantes, mas com o potencial de chegarmos na virtude. Mas ele fala que nós não nascemos virtuosos, que nós precisamos conquistar virtudes. Mas o autor fala para nós que nós não somos espíritos de hoje, nós somos espíritos milenares, nós já estamos num patamar desta montanha. Todos nós, uns mais acima, outros mais abaixo, mas todos nós já em condições de olhar para a retaguarda e enxergar essa estrada que nós já percorremos. Então, todos nós já temos condições de amparar os companheiros que ainda estão subindo essa montanha, porque nós já conhecemos o caminho e nós já podemos falar coisas: olha, já passei por esse caminho não é bom. Então nós precisamos nos lembrar, porque cada um de nós está convivendo, cada um de nós está sintonizando com pessoas nesse planeta, no mundo espiritual, pessoas necessárias para o nosso aprendizado, porque nós também temos pessoas que estão acima de nós e que estão nos ajudando. Então nós convivemos com pessoas que precisamos amparar, e muitas delas que estão nos amparando. Todos nós que estamos aqui, todos nós sem exceção, às vezes os mais jovens, mas já podemos olhar para trás e falar: tive alguém na minha vida que foi um pai, que foi mais do que um irmão, que me amparou nos momentos de dificuldade.
dificuldade e muitas das vezes não tinha mais ninguém. Apareceu como um anjo e do mesmo jeito que apareceu se foi. Todos nós temos. E todos nós já amparamos pessoas também necessitadas. Então todos nós estamos num patamar dessa montanha e precisamos compreender que os nossos companheiros de caminhada, os nossos afetos e os nossos desafetos, principalmente aqueles que estão dentro do nosso lar, principalmente aqueles que estão na nossa parentela, porque as nossas dificuldades, os nossos inimigos são os que estão mais próximos de nós. Nenhum de nós que está aqui tem inimigo na rua. Pode pegar qualquer um, levar no centro e buscar lá, não vai ter. Na rua, todos nós somos bacanas. Quando eu chego aqui, todo mundo me abraça, todo mundo me beija, todo mundo me deseja felicidades. E quando eu passo na rua, cumprimento as pessoas na rua, do outro lado da rua, as mulheres, como o carinho é maior, chega a atravessar a rua para ver a companheira do outro lado, nem olha se passando o carro, ele passa e vai. Mas quando nós adentramos dentro do nosso lar, e o companheiro ou a companheira fala alguma coisa ou pergunta alguma coisa, a nossa resposta já é diferente. Então vejo que as nossas dificuldades estão dentro do nosso lar. E nós precisamos entender as dificuldades nossas e dos companheiros de caminhada para que nós possamos socorrer e amparar aqueles que estão momentaneamente na retaguarda. Porque muitas das vezes o meu companheiro de caminhada está na retaguarda numa situação, mas muitas das vezes é eu que estou na retaguarda em cada situação da caminhada. Porque nós caminhamos para evoluir e temos dificuldades. Muitas das vezes nós olhamos normalmente para os filhos, para os netos, e falamos, mas está sofrendo por causa disso? Isso não vale nada. Não vale nada para ele naquele momento da caminhada. Mas quantos de nós não chorou quando o namorado ou a namorada terminou conosco? E foi para casa, né? Abatido, abalado, no sofrimento atroz. E hoje, porque nós já passamos por essa estrada, por essa experiência, nós precisamos compreender que o outro também tem dificuldade. Na maioria das vezes, aquele que está caminhando de braços dados. Então, dentro do nosso lar estão os nossos afetos e os nossos desafetos. Na nossa parentela estão os nossos afetos e os desafetos. Na nossa vizinhança estão os afetos, os desafios, o nosso local de trabalho. Então nós precisamos ter esse entendimento para ver a necessidade do companheiro, para mudar a nossa forma de agir, principalmente dentro do nosso lar. Porque nós criamos dentro do lar, nós vivenciamos relacionamentos de troca. Eu faço bem para o meu companheiro, mas eu espero que ele dê o retorno. E muitas das vezes, na maioria das vezes, ele não tem condições, porque ele não está aí com condições de dar o retorno. E essa expectativa que criamos com os companheiros de caminhada está minando os nossos relacionamentos, porque nós não entendemos que não vivenciamos um relacionamento de troca, porque na maioria das vezes o outro não tem como me devolver na medida em que eu quero. Então, muitas das vezes eu paro de fazer o bem para o outro, porque eu espero muito. Então nós precisamos, com o entendimento, viver as nossas dificuldades
dificuldades, enxergar a dificuldade do outro, fazer aquilo que nos é possível fazer e seguir em frente. Porque o Pai faz assim conosco. Nenhum de nós recebe uma conta para ser paga se não tivermos condições de pagar. O Pai não coloca peso em ombros que não dá conta de pagar. Então, nós só somos cobrados pelo Pai quando nós temos condições de pagar. E nós não fazemos isso com os companheiros de caminhada. Por isso nós vivemos em momentos de sofrimento e momentos de aflição. A primeira virtude, e que nós já falamos dela aqui, bem-aventurados os pobres em espíritos, nós falamos da humildade. É a primeira virtude e nada se inicia se não for pela humildade. Não tem como subir a montanha se não for pela humildade. Então, quando o companheiro fala que nós já estamos no patamar da montanha, é porque todos nós já temos momentos de humildade, apesar do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa prepotência, da nossa vaidade. Todos nós temos momentos de humildade. Todos nós temos momentos de caridade. Todos nós temos momentos de misericórdia. Todos nós já alcançamos virtudes. Por isso, precisamos ter esse entendimento e dar um passo a mais na nossa caminhada. Nada se inicia se não for pela humildade. Então, aqueles atalhos que nós buscamos passar e que nós já enxergamos na estrada, falando com o companheiro, olha, eu já passei por aí, esse caminho não é bom. Esse caminho, esse atalho nos leva a um abismo e que fatalmente vai nos levar no pé da montanha. E nós teremos que iniciar a caminhada, a subida. Então nós podemos avisar os companheiros. Resignação é a virtude dos aflitos. Aceitação do coração, submissão paciente aos sofrimentos da vida. Não é fácil, mas a caminhada do Cristo não veio com promessas de facilidade, mas veio com promessa de apoio, de amparo, de fortaleza para seguir a caminhada, porque quem sabe, quem já subiu, ou quem conhece a montanha, sabe que não é fácil subir uma montanha, é difícil. E a caminhada com Cristo não é fácil. Veja que nós estamos vendo aí a humanidade passando por dificuldades atrozes, num momento de transição, onde todos os espíritos estão tendo a oportunidade de reencarnar. Aqueles que quiserem reencarnar, vão reencarnar, e estão reencarnando como última oportunidade. Por isso nós estamos vivendo essa turbulência. Mas nós estamos caminhando para uma pacificação do planeta. Bem-aventurados os mansos, porque vão herdar essa terra, essa terra. E nós já estamos a passos largos para alcançar essa mansuetude e permanecer no planeta manso e humilde de coração. O autor fala para nós, ele traz uma fala de Emmanuel, está no livro Trilha de Luz de Chico Xavier, e Emmanuel fala assim: mas se buscamos amor e sabedoria, aprendamos a aproveitar as lutas, as aflições, as dificuldades e as sombras da terra por materiais didáticos de sublimação. Se buscamos amor e sabedoria, aprendamos a aproveitar as lutas, as aflições, as dificuldades e as sombras da terra por materiais didáticos de sublimação. Então nós precisamos compreender
que o Pai é soberanamente bom, justo, perfeito e misericordioso, e se nós estamos passando por lutas, aflições, dificuldades e por sombras, são oportunidades de sublimação. Todo essa passagem que nós estamos passando são materiais de aprendizado, são oportunidades de aprendizado. Os nossos companheiros, aqueles com quem sintonizamos, os nossos afetos e desafetos são materiais de aprendizado. E a partir do momento que eu compreendo que o companheiro de caminhada é um material didático, é um material de aprendizado, que as dificuldades que eu passo com ele, que eu sofro dele, são oportunidades de aprendizado, eu começo a modificar as minhas ações, eu começo a diminuir as minhas expectativas. E se é material didático, se é material de aprendizado, eu agradeço a Deus, e quando eu conseguir entender, agradecer a Deus, eu preciso também agradecer o companheiro de caminhada que me serve de material de aprendizado. Entendendo que o aprendizado é nosso, não é dele. O que o companheiro, o que o outro faz comigo, problema dele. O que eu faço com o que ele faz comigo, problema meu. Sintonizados, então nós estaremos sempre nos encontrando com pessoas que são necessárias para o nosso aprendizado. E olha, nós podemos mudar de cidade, podemos mudar de país, podemos mudar de emprego, mas aonde nós estivermos, nós vamos emitir uma sintonia com os companheiros que vão se aproximar de nós para servir de material didático para nós. Eu abandono aquele emprego de pessoas difícil e vou para o emprego de outro estado e chego lá, as mesmas situações, até o dia em que eu vou descobrir as necessidades não são dos outros, são minhas, as dificuldades são minhas, não são deles, eles são apenas material didático para que eu possa evoluir, para que eu possa dar um passo. E aí o autor fala assim: é possível estar aflito e feliz ao mesmo tempo? Não para a maioria das pessoas. Eu ainda não descobri no nosso meio. Chico Xavier tinha um sofrimento atroz, quem sabe? Chico Xavier tinha várias e várias doenças doloridas, doenças que incomodavam. Chico, mas você não fala nada, não reclama, não fala. Eu falei, mas a doença é minha. Eu tenho, não posso reclamar com os outros, não é do outro. Mas é Chico Xavier. Então, quando as coisas acontecem com a gente vai estar em dificuldade, vai chorar. As mulheres choram mais fácil. Os homens choram menos, mas sofrem mais. Porque se colocasse para fora, desabafavam e aí acalmavam. Mas nós ainda temos essa dificuldade, que o homem não chora. E hoje eu falo para os netos: chora, pode chorar, não tem problema, chorar faz bem. Há quem pense, e isso para os companheiros espíritas, que conhecer a reencarnação,
A lei de ação e reação seriam suficientes para a pessoa sentir-se feliz na hora do sofrimento. Engano. Ser resignado, ter a aceitação e entendimento de que o Pai é soberanamente justo, misericordioso, que se eu estou passando pela dificuldade, eu estou colhendo aquilo que eu plantei. A resignação nos leva a esse entendimento. Estou passando pela dificuldade que eu fiz outro passar. Não é castigo, não é lei de Daniel, é materialidade de aprendizado. Se eu compreendo isso, eu passo melhor, eu consigo compreender, eu peço ajuda, a ajuda vem, me ajuda a colher os espinhos que eu plantei. Quando eu não entendo, porque comigo, eu não peço ajuda, porque eu estou lamuriando, eu estou reclamando, eu estou blasfemando, eu não peço ajuda, não recebo ajuda, colho com ódio, com rancor os espinhos, vou me machucar mais. Quando eu colho com amor, com entendimento, eu recolho as boas sementes, modifico a plantação e vou colher melhor. Com ódio, eu me machuco, eu sofro e não consigo semear coisa melhor. Continuo semeando os espinhos e continuo sofrendo e continuo. Então a resignação, a compreensão de que o Pai é justo, é misericordioso e que se eu estou passando, se eu estou fazendo uma colheita difícil, eu compreendo que ela é minha, eu elevo isso, peço ajuda e a ajuda é imediata e eu consigo passar melhor. A aflição gera sofrimento, gera tristeza, contrariedade e desperta o desejo de sair dela o quanto antes. Só vou voltar. Quando nós entendemos que estamos colhendo, mesmo com esse entendimento, nós vamos sofrer. Quando retorna ao mundo espiritual, os nossos entes queridos, os nossos amigos, nós sofremos. E as pessoas acham, porque nós, tendo o entendimento, a gente consegue refletir melhor, e muitas vezes os espíritas não têm alma, não têm sentimento, porque eles não sofrem ainda, porque o sofrimento faz parte da nossa natureza. Nós ainda não damos conta. Então ele fala para nós que a aflição gera sofrimento, gera tristeza, gera contrariedade e desperta o desejo de sair dela quanto antes. A dor não existe para gerar alegria e gratidão na hora que está doendo. Seria uma subversão da realidade sensitiva. Então, na hora que está doendo, nós vamos chorar, nós vamos sofrer. Mas se nós compreendemos, a gente chora, a gente sofre, pede ajuda, a ajuda vem, e a gente consegue seguir em frente. Quem está sofrendo fica triste, chora e não luta. Então não é porque nós somos espíritas, que nós não temos o sentimento, que nós não temos a fraqueza, que nós não temos a dificuldade. E muitas das vezes, muitos de nós ainda choram copiosamente durante o tempo. Porque apesar do entendimento, nós não damos conta. Isso ainda é dificultoso para nós.
Existe uma confusão por parte de algumas pessoas que julgam na colocação de Jesus: bem-aventurados que choram, como sinônimo de que seja feliz no curso da aflição. Jesus não falou isso. Jesus não disse: sintam-se felizes durante o sofrimento. Ele fala: olha, bem-aventurados aqueles que sofrem, aqueles que sabem sofrer e compreendem a natureza do sofrimento, que entendem que o Pai é soberanamente bom, justo, misericordioso, que se eu estou passando por esse sofrimento é material de aprendizado, e se eu entendo, serão consolados. A compreensão, o entendimento, a prece, o elevar o pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade a Deus, a nossa fé nesse entendimento, a nossa confiança nesse amparo, nessa proteção, nos farão felizes. Quantos de nós, eu sou testemunha viva, que eu olho para trás, se não tivesse acontecido aquilo, se eu não tivesse passado por aquela dificuldade, se eu não tivesse perdido aquela casa, se eu não tivesse perdido aquele emprego, se eu não tivesse, eu não estaria aqui hoje. Se eu não tivesse passado por aquele acidente atroz, a minha vida não seria outra. Quantos de nós que hoje olha para trás, vê aquele sofrimento, aquele choro, aquela dificuldade, aquela lamúria, aquela blasfêmia, e hoje olha para trás e fala assim: graças a Deus, porque o Pai nos deixa passar pela dificuldade cruel para a nossa felicidade, do mesmo modo que o médico nos leva a uma cirurgia difícil, dolorosa, para que nós possamos ser felizes. Sérgio Luiz fala que o sofrimento sozinho não gera progresso. Sofrer, se não tiver entendimento, se não compreender, se não entender, estou passando por esse sofrimento, o que o Pai quer que eu entenda, o que eu preciso aprender com isso. Se eu não der um passo ao entendimento, à compreensão do sofrimento, nós vamos sofrer e vamos continuar na beira da estrada. São experiências que acionam os sentimentos, mas quem escolhe como reagir é a própria pessoa. As aflições são oportunidades evolutivas para o desenvolvimento interior. Se nós entendermos que o Pai é soberanamente bom, justo, misericordioso, e que se eu estou passando por esse sofrimento, é uma necessidade minha, é um aprendizado que eu preciso fazer. Se eu não buscar esse entendimento, esse aprendizado, não vai gerar progresso. O que eu preciso aprender, o que o Pai espera de mim, qual o caminho seguir, o caminho do entendimento, o caminho da lamúria, o caminho da blasfêmia, ou o caminho da fé, da confiança. É isso que precisamos entender. A dor pode ser instrumento construtor de felicidade. No entanto, ela em si não gera felicidade. Ela pode ser instrumento de felicidade dependendo de como nós agiremos, de como nós entendemos, de como nós nos portamos. E ele fala por quê e responde:
porque uma pessoa pode se revoltar com a própria dor. E a revolta ocasionará consequências diferentes de uma pessoa que tem um comportamento diferente no mesmo evento. Enquanto um joga a culpa nos outros, joga a culpa na divindade, se revolta, lamúria, ele vai continuar no sofrimento. E, diferentemente do outro que entende que o Pai só nos deixa passar pela dificuldade para o nosso bem. O que eu preciso aprender com isso? Então, uma pessoa pode se revoltar e as consequências virão pela revolta, diferentemente das consequências que virão pelo entendimento, pela compreensão. Alguém pode estar chorando e planejando uma vingança. Nesse caso, pode ser motivo de escolhas insensatas que agravem o sofrimento e comprometam a evolução. Às vezes, séculos de sofrimento. Por uma atitude impensada, por uma revolta contra uma dor, contra um sofrimento, contra uma aflição, que são oportunidades de realinhar a caminhada, de resgatar dificuldades que fizemos no outro passado. Então, quando nós passarmos por uma aflição, por uma dificuldade, podemos dizer: estou passando por aquilo que eu fiz outro passado. E quando Jesus fala com Pedro: Pedro, embanha a tua espada, porque aquele que fere pela espada será ferido. Não é lei de campeão. Vai passar pela dificuldade para compreender que aquilo não é bom para o outro. Se aquilo não é bom para mim, não é bom para o outro, eu mudo de caminhada. Não é castigo, é entendimento. É para que nós compreendamos com uma diferença. Se nós temos esse entendimento, se nós modificarmos a nossa caminhada, nós podemos passar sem sofrer. Tem uma fala que é dada a Neemei, que diz assim: quando a justiça divina vem fazer uma cobrança e que nós somos encontrados na prática do bem, a misericórdia divina manda suspender a cobrança, para que nós, em trabalhando no bem, que temos a dívida. Porque na contabilidade divina, a prática do bem cobre 1 milhão de pecados. Então nós podemos começar a realinhar a nossa caminhada e, na maioria das vezes, quitamos a conta. E nos traz uma felicidade indizível. Indizível. Do mesmo modo em que nós passamos, vou falar para os mais velhos, por dificuldades atrozes para quitar a casa própria. A mulher não vai no salão, a mulher vira manicure, vira cabeleireira, junta todo o dinheiro, o marido não sai, junta tudo, passa a dificuldade para quitar a casa própria, comprou em 35 anos, mas chega lá nos 15 anos, nós vamos quitar a casa. E aí passa, na hora que quita a conta, uma felicidade que só quem passou sabe. Na cobrança divina é a mesma coisa.
O Pai só nos coloca no ombro aquilo que nós damos conta de carregar. Eu falo que eu sou de descendência católica. Lá na igreja católica, a gente falava assim: quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Na doutrina espírita fala assim: quanto mais eu tenho conhecimento, quanto mais eu fortaleço, quanto mais eu tenho crédito financeiro para quitar as minhas contas, o Pai entrega as contas. Porque Ele não coloca no nosso ombro aquilo que nós não damos conta. Mas à medida em que nós vamos conquistando condições, fortaleza, Ele vai nos dando as dívidas. E quando nós acabamos de quitar as dívidas, felicidade. E isso nós precisamos entender. Porque muitos de nós abandonou a igreja e falou: não vou voltar lá. Eu entro numa porta, eu saio lá, a confusão aparece na minha vida. De duas uma: ou você está em condições de quitar a dívida, ou ainda tem companheiros que não querem te ver melhorando. E aqui acontece também. No culto no lar acontece também. Na hora que você vai fazer o culto no lar, a companhia toca. Chega de companheiro. E você fica sem graça, não chama o companheiro para poder participar do culto. Vamos amanhã a gente faz, amanhã a gente faz. Na outra semana chega outra pessoa. Aí o companheiro chega: vamos fazer o culto lá, você faz conosco. Você aguarda aqui que nós vamos fazer o culto lá. Para de chegar. É simples. O comportamento humano comum diz que diante de uma ofensa devemos buscar a justiça e honra, olho por olho, dente por dente. Jesus, no seu código do Evangelho, indica que um novo padrão de comportamento: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não, para não se opor ao malvado, pelo contrário, ao que te bater na face, vira-lhe a outra. Jesus vem nos mostrar para nós darmos uma resposta diferente. Porque se nós dermos a mesma resposta, se nós reagirmos, nós somos iguais. E isso como companheiro de casa. Eu faço bem para ela não me dá o retorno e eu fico chateado. Vou fazer na mesma moeda. A partir de hoje não faço mais nada para ela. Ela não faz para mim, eu faço para ela. Expectativa que criamos com os companheiros de caminhada está minando os nossos relacionamentos. A resposta que Jesus nos fala: faz aquilo que é possível fazer e segue em frente. É eu e Deus, não é eu e o outro. O problema é comigo, é eu. Eu faço a minha parte e sigo em frente. Nós não chegaremos no mundo espiritual e não vão perguntar o que é do seu pai, sua mãe, sua esposa, seu esposo, seu filho. Não. O que fizeste no tempo que estava lá? Quantas lágrimas secaste? É eu. E nós estamos vivendo com os companheiros de caminhada esse relacionamento de troca. Eu faço o que eu faço. Se ele não fizer, eu paro de fazer. Se opondo ao malvado. E ao que te levaram, e ao que deseja levar-te a juízo, para tomar-te a capa, deixa-lhe também o manto. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem isso os publicanos? Não fazem os publicanos também mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis mais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Façamos aquilo que nos é possível fazer.
Porque o comum nós já fazemos. Amar o Espírito Santo nós já fazemos. Às vezes com dificuldade. Mas precisamos dar um passo a mais. E esse passo a mais não é na rua, é dentro de casa. É dentro do nosso local de trabalho, é dentro da casa espírita, do templo evangélico, da igreja católica. Sede vós perfeito, o tanto quanto puder. Jesus é o nosso guia, é o nosso modelo. O que Jesus faria? Fez o bem que foi possível e seguiu. É o que precisamos fazer, principalmente dentro do nosso lar, porque as nossas maiores dificuldades, os nossos afetos e desafetos estão dentro do nosso lar, porque o Pai é misericordioso, porque eu venho com a companheira com dificuldade, e aí vem o filho para poupar os filhos, e quando a minha dificuldade é com o filho, a mãe vem e está sempre ajudando, parando, porque ali estão os afetos e os desafetos. E quando não tem ninguém, vem alguém de fora, e que nos ampare, que nos acolhe, e que põe os panos quentes, para que nós possamos dar um passo mais. Jesus afirma que temos mais a aprender com as lágrimas do que com os risos. Algumas tristezas não devem ser evitadas ou desperdiçadas, porque são fontes de crescimento, não pela dor em si, mas pelo que ela pode proporcionar. Aprender mais com as lágrimas do que com os risos, porque os risos fazem bom. Em tudo dá graças. Nós só damos graças, na maioria das vezes, por dificuldades atrozes, por livramentos de situações. Mas quando está tudo no bem bom, tudo bacana, dificilmente nós fazemos uma prece para Deus. Mas quando a coisa muda, a gente deita rezando, levanta rezando, vai para a casa espírita, toma um passe, toma água fluidificada. É só dar uma melhorada que o companheiro desaparece. O ensinamento, bem-aventurados aflitos, a resignação, essa aceitação do coração, esse entendimento é a virtude que nasce do sofrimento. Sofrer, todos sofrem. Como é que nós estamos? O que nós temos feito? E precisamos chorar, mas chorar com entendimento. Entender que o Pai é soberanamente justo, misericordioso, que se nós estamos passando por dificuldades, é para o nosso bem, é para a nossa melhora. O que eu preciso aprender com isso? O que eu preciso reforçar com isso? Reforçar a minha fé, a minha confiança, pedir ajuda. A partir do momento que eu peço ajuda, eu estou me declarando incapaz. Eu estou fortalecendo a minha humildade. O Pai é meu. E muitas das vezes a gente não dá conta mesmo. Por meio da resignação, o sofrimento é construtor de felicidade. E isso se passa em incontáveis situações da vida. A vida convidando-nos a desenvolver a resignação. Porque enquanto nós não compreendermos, nós estaremos em sofrimento atroz. Precisamos trabalhar para entender. É fácil? Não. Em tudo dar graças? Não é fácil, é difícil.
Porque nós só damos graças nos grandes livramentos, nas grandes coisas. Nas pequenas nós nem passamos, nós nem lembramos. Principalmente se estiver tudo em fé, tudo em tranquilidade, tudo fluindo bem. Acontecimentos que não podem ser evitados e tantas outras situações que são irremediáveis precisam ser aceitas com o passar do tempo. E quem não sabe fazer isso sofrerá mais. Quantos companheiros de caminhada que passaram por sofrimentos atrozes e ainda estão sofrendo anos e anos e anos. Eu tenho uma amiga que o marido se foi, já deve ter mais ou menos 12 anos. Ela põe o prato dele na mesa todos os dias. A roupa dele está no mesmo lugar. Pensa. E assim pessoas, outras, que todos nós conhecemos, vêm um sofrimento doloroso, porque ainda não compreenderam que o Pai é soberanamente justo, perfeito e misericordioso. Ainda não entendeu que nós precisamos mudar a página. Não quer dizer que não sentiremos a falta do companheiro, que nós não sentiremos a falta daquela facilidade de locomoção, daquelas facilidades mil que perdemos no dia a dia e continuamos sofrendo. Tem pessoas sofrendo porque não aceitam a velhice, não aceitam, quer continuar a vida e não consegue, sofre. Aqueles que não buscarem entendimento para dar um passo a mais permanecerão sofrendo, mas não é castigo, é porque o sofrimento ele vem matematicamente para que nós possamos mudar a flecha, dar um passo a mais. Que se o Pai não fosse misericordioso, se fosse caprichoso, ele não seria o Pai. Mas precisamos dar esse passo a mais. Resignação é a virtude que nos faz aceitar o que não pode ser mudado. O sofrimento aumenta muito quando queremos mudar o irremediável. Quando nós queremos nos manter na situação, quando nós não aceitamos, quando nós colhemos os espinhos que plantamos e não aceitamos, vamos continuar colhendo com ódio, com rancor e continuar na mesma plantação. O sofrimento vai cessar, porque nós, com o amparo, com o auxílio da espiritualidade, nós vamos mudar o nosso entendimento. Mas se os companheiros vêm nos mostrar a lógica da doutrina, a razão vem nos mostrar que esse é o caminho, nós precisamos dar esse passo para evitar o sofrimento. Resignar-se não significa, chama a atenção logo para nós, não significa acomodar. Quem está passando por dificuldades financeiras, mas não sai para buscar um emprego, não sai para trabalhar, não é resignar. Aquele que descobre a doença e não busca o auxílio da medicina e fala, vou me resignar e vou esperar a minha hora chegar. Não é resignação. Vai continuar retornando uma dificuldade para passar por ela para entender. Nós precisamos buscar todas as oportunidades, buscar todos os conhecimentos para sair da dificuldade. É na vivência, nessa experienciação, é que nós vamos aprender e evoluir. E muitos companheiros deitam e aguardam o acontecimento fatal chegar. No entanto, existem circunstâncias que estão além da nossa possibilidade de fazermos alguma coisa. Nessas
dessa circunstância, surge a necessidade de aceitar. Eu já tive a oportunidade de ir no asilo e visitar uma pessoa que nasceu naquela condição e não tem muita saída. Não tem muita saída. E aí a gente vai levar o conforto para os companheiros. E aí você pergunta para a pessoa, fala assim: e aí, como é que a senhora está? Está passando alguma coisa? Não, filho, eu não estou precisando de nada. Eu estou aqui com a fé em Deus, cumprindo as determinações do Pai, porque eu não tenho outra saída, mas estou aqui feliz, porque tudo passa, vai passar. E aí você sai de lá falando: meu Deus. E eu chorei porque o meu time de futebol perdeu. Eu chorei porque a namorada não veio. Ou eu fiquei chateado porque ela prometeu e não veio. O namorado não veio. Ele me deu bolo e aí eu sofro. Em um plano de expiações e provas, não é possível viver apenas de alegrias. E por isso nós devemos deixar que os nossos companheiros passem por dificuldade. E muitas vezes essa proteção consequente vai trazer sofrimentos dolorosos no futuro. Porque às vezes a gente quer proteger demais e não tem como. Nós estamos num mundo de expiação de provas e todos nós passamos por dificuldades. E precisamos passar por elas para aprender. Uma das grandes ilusões é desejar a felicidade o tempo todo, porque quando surgem pequenos infortúnios naturais da existência, o indivíduo julga que a vida está errando com ele. Protege, põe uma redoma e as dificuldades vêm. Então, tem um ditado, não sei se eu vou lembrar. Ai do protegido, ai do protegido, porque o protetor uma hora vai se afastar, e aí ele não tem condições de enfrentar as dificuldades da vida, e a vida vem, as dificuldades vêm, porque elas vêm para todos, para todos. A vida não é só de sofrimento, mas é preciso saber conviver com as dores e dificuldades. Ninguém espera que seja normal gostar de sofrimento, mas é necessário aprender a resignação, a aceitação do coração, a aceitação com entendimento. Entender que o Pai é justo, é perfeito, é misericordioso, e que se nós estamos passando por dificuldade, é para o nosso bem. Que o Pai só quer a nossa felicidade. É esse o entendimento. Aceitação com entendimento. Resignação. Entender. Fazer aquilo que lhe for possível para sair da dor do sofrimento. Entendendo que eu faço a minha parte e que o céu nos ajudará. Em certo sentido, a resignação é a capacidade de ficar quieto, calado, sem esbravejar. E aí o autor vai encerrar para nós. Quando Jesus falava bem-aventurados aflitos, é provável que ele não estivesse louvando a tristeza, mas sim os resultados positivos da tristeza em nossa vida, o que ela pode construir em nós. Jesus estava não louvando a tristeza, mas mostrando para nós: passa com resignação, porque tudo passa. Entende o sofrimento que está passando, porque quando você quitar a sua vida, a felicidade será dizida. É esse o entendimento. Mas a resignação, ela precisa ser madurada em nossas mentes e nossos corações, para que nós possamos, no dia a dia, nos apegar a ela, entendendo que nós não estamos dando conta. A nossa fé, a nossa confiança em Deus
elevemos o pensamento a Deus e Jesus, peçamos ajuda, mostramos que estamos falindo nas nossas dificuldades, que somos frágeis e que a ajuda, ela é imediata. Que nós possamos retornar aos nossos lares, maturar os ensinamentos que trouxe aqui o nosso companheiro de caminhada, Sérgio Luiz da Silva Lopes, nesse livro que fala sobre as virtudes da montanha. Nós, com a permissão de Deus, com o convite da casa, estaremos aqui em breve para falarmos da bem-aventurados os mansos e humildes de coração, porque eles herdarão a terra. Então nós traremos mais um passo dessa caminhada, entendendo que todos nós já alcançamos mansuetude. Nós precisamos fortalecer as nossas virtudes para que nós possamos chegar ao apreço do Pai. Muita paz, muito obrigado, um bom final de semana para todos, que Jesus permaneça em nossos corações, hoje e sempre. Graças a Deus. Geraldo, estamos todos muito agradecidos pelas suas palavras, porque com certeza preencheu os corações de muitos que ouviram, porque a vida é uma luta, todos nós temos as nossas lutas, e saber que essas lutas têm o objetivo de nos melhorar, de nos auxiliar na nossa jornada evolutiva, é muito consolador, muito agradecido, e que você tenha um ótimo retorno. Então nós vamos fazer a nossa prece de encerramento. Amado Jesus, Senhor das nossas vidas, nós te agradecemos, divino amigo, pela oportunidade de refletirmos sobre o seu valioso sermão, que tantos ensinamentos traz para nós, divulgado em toda a terra, transformando corações endurecidos em corações amorosos. Que possamos nós também, Jesus, aprendermos com os seus ensinamentos, vivenciarmos esses ensinamentos nas nossas vidas, transformarmos em pessoas melhores. Nós rogamos que o Senhor abençoe todos os nossos entes queridos, encarnados e desencarnados, que abençoe a cada irmão, cujo nome se encontra nos nossos livros de preces, a cada irmão de quem nos lembrarmos agora, que todos sejam socorridos, cada um conforme a sua necessidade. Que abençoe a esta casa, que é um posto de trabalho ao seu dispor, a todas as tarefas que aqui são realizadas, a todos os irmãos voluntários que aqui vêm oferecer o seu melhor. Que o Senhor esteja sempre conosco e que nós sejamos sempre dignos da sua presença entre nós. Que assim seja.